Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da Podosfera e que agregou em muito o NetoCast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Isso é um absurdo. O vaso sanitário desenhado para ser desconfortável e reduzir tempo no banheiro. Fonte: Época Negócios. Intenção do vaso inclinado é causar desconforto e evitar que as pessoas fiquem muito tempo no banheiro. Um vaso sanitário desenhado para se inclinar um pouco para baixo, tornando desconfortável ficar sentado por mais de alguns minutos, viralizou nas redes sociais. A peça tem uma superfície superior que se inclina para baixo em um ângulo de 13 graus. No entanto, o conceito, para o qual um pedido de patente foi apresentado no Reino Unido, enfrentou resistência. A BBC conversou com Mabir Gil, o criador por trás do banheiro, que criou a marca Standard Toilet. Veio da minha experiência pessoal.
Sempre que eu parava na estrada para ir ao banheiro, percebia que havia uma fila enorme, explicou. Eu me perguntava o que as pessoas estavam fazendo lá. Algumas saíam mexendo nos seus celulares. Gil disse que um protótipo do vaso sanitário foi construído e ele próprio o testou. Ele acrescentou que o ângulo ideal é entre 11 graus, onde permanecer sentado por mais de 15 minutos ainda é confortável, e 13 graus, onde 5 a 7 minutos são o limite. Horas perdidas. A ideia foi recebida com muito humor nas redes sociais. Alguns brincaram dizendo que tentariam derrotar o vaso inclinado com algum aparato colocado em cima dele para nivelar o assento. Um usuário do Twitter brincou dizendo que seria possível aliviar os efeitos do vaso sanitário sentando-se ao contrário. Se é real, acho que é uma representação perfeita do desdém que o capitalismo tem com os trabalhadores e os seres humanos, disse a BBC Hilary Gardner, que usa o nome de usuário do Twitter @plume_. Um site com informações sobre o banheiro foi publicado. Os assentos sanitários atuais fornecem uma superfície horizontal, diz o site. Isso permite que o usuário se sente relativamente confortavelmente. Como resultado, uma pessoa pode passar mais tempo do que o necessário sentado no vaso sanitário sem um desconforto a curto prazo. Sentar-se no vaso sanitário por mais tempo do que o necessário é geralmente indesejável. O design inclinado pode economizar bilhões de dólares da indústria por conta das horas perdidas, afirma Standard Toilet. Usuários de redes sociais também questionaram se o banheiro apresentaria dificuldades genuínas para pessoas com problemas nas costas e nos joelhos ou problemas intestinais, como a síndrome do intestino irritável ou a doença de Crohn. No entanto, Raymond Martin, diretor da British Toilet Association, Associação Britânica de Sanitários, em tradução livre, tentou defender o design, descrevendo a reação online como pouco instintiva. Há certos lugares onde esse limite de tempo será útil, disse ele à BBC. Um usuário do Twitter, grande conhecedor da história dos vasos sanitários, apontou que uma privada inclinada já havia sido projetada antes, 108 anos atrás, pela empresa de acessórios para banheiros Twyfords. A Twyfords tentou isso há mais de um século, mas não conseguiu, disse Terry Liscroft à BBC. O Liscroft tem um blog onde documenta vários projetos de banheiros exóticos publicados pela Twyfords. Ele diz estar cético quanto ao fato do conceito de Standard Toilet ter muito apelo. Ele também questiona se a perda de tempo no banheiro pode realmente estar diretamente ligada ao advento das redes sociais. Se as redes sociais e celulares não existissem, as pessoas ainda passariam certo tempo no banheiro, provavelmente lendo o jornal. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Não tem tempo de procurar as tendências de podcast? Nossa equipe de redação seleciona os assuntos mais relevantes da semana e prepara um boletim com os links para você não perder nada. Se inscreva no RSS News e esteja por dentro das últimas notícias, reportagens, opiniões e principais tendências que estão transformando o mundo dos podcasts. Esse é o RSS News que te envia um podcast abraço. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes
E também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!